Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Estamos alegres e felizes, porque o Senhor, uma vez mais, já nos concedeu neste lugar, mais essa tão grande oportunidade, para assim buscarmos a sua face, louvarmos e glorificarmos ao seu santo nome. E com certeza nessa noite também não será diferente na sua vida, meu amado, minha amada, que neste momento você se encontra ao alcance de nossa voz através deste lindo projeto, o Templo no Seu Lar, também ouvindo dessa palavra. Se assim você desejar no seu coração, juntamente conosco, estar dobrando o seu joelho, buscando também a face do nosso Deus em oração, não será diferente na sua vida. Da mesma forma que nós nos encontramos no templo, não será diferente na sua vida, porque o propósito desse trabalho é levar o templo no seu lar, aonde quer que você esteja neste momento. Com certeza o templo também está aí diante de ti. Vamos assim estarmos apresentando a nossa vida em oração ao nosso Deus, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teus pés em pedra. Pisarás o leão e a aspe, calcarás os pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, eu lhe responderei. E estarei com ele na angústia, livrar-o-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu,
Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, na Tua presença em oração, nesta noite deste dia, este Teu humilde servo se apresenta a clamar pela Tua graça infinita, misericórdia sobre as nossas vidas, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa perdoar a todos os nossos pecados e obras, tudo aquilo que falamos, pensamos, até mesmo praticamos diante de Ti, que Te entristeceu, para que o Senhor possa nos manter de pé diante de Ti, e com isso venhamos a cada dia resistirmos às astutas ciladas do adversário de nossas almas, para que jamais, nem pensamento sequer, ele possa vir atrapalhar a tão grande obra a qual o Senhor tem a realizar sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, tome em suas mãos o Parque Suécia, o município de Belford Roxo, o estado do Rio de Janeiro, a esta nação brasileira, a cada nação existente aos quatro cantos dessa terra. Tome em suas mãos a rua Monte do Monte Bororó, Dona Afra, cada rua dessa comunidade, a cada pessoa, a cada lar, a cada família, a cada comércio, a cada comerciante, a cada pessoa, Pai, que entra e sai nessa comunidade, que possam ser alcançados pela sua santa, grandiosa, infinita graça e misericórdia, venham ser transformados através do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo, assim possam se tornar filhos seus. Pai, tome em suas mãos o templo da Igreja Pentecostal, Missão de Deus, Ministério Mensageiro de Cristo, a vida de cada membro, obreiro, diácono, diaconisa, presbítero, evangelista, missionário, missionária, reverendo, bispo, apóstolo, pastor e pastoras, dizimista, ofertante, enfim, Pai querida, cada pessoa que está inserida nesta obra, direto e diretamente, Pai, tome em suas mãos a cada vida, Pai, a qual já adentrou por essas portas nesta noite, a cada vida, Pai, a qual possa estar a caminho a este lugar, que nesta noite, Pai querido, uma vez mais, o Senhor possa falar de uma maneira especial, sobrenatural, na nossa mente, no nosso coração, nos fortalecendo, nos capacitando, nos guiando, nos conduzindo a cada dia, para que sempre, ó Pai, possamos estarmos em conformidade ao Senhor e à sua santa palavra. E esta noite, Pai querido, também não seja diferente na vida desta pessoa, a qual neste momento se encontra ao alcance de nossa voz, através deste canal do YouTube, o Templo do Seu Lar, que esta pessoa também nessa noite possa ser transformada, cura, salva, liberta. Pai querido, que nessa noite haja salvação de alma, reconciliação, que nessa noite, ó Pai, uma vez mais, pessoas possam ser batizadas com Teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, que nessa noite, Pai querido, uma vez mais neste lugar, o Senhor nos conceda mais essa tão grande oportunidade, Pai, de sermos gratos a Ti, para adorarmos a Ti, em mais um culto abençoado, avivado, conduzido e dirigido, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, é o que Te pedimos nessa noite. Nós já Te agradecemos, ó Pai, por tudo. Nós Te agradecemos em nome do Teu santo e amado Filho. Nós Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Glórias a Deus. Louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele toda a honra, glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor, uma vez mais, nos concedeu a essa tão grande oportunidade
neste lugar para assim buscarmos a sua face, para louvarmos e glorificarmos ao teu santo nome. E nessa noite, louvado seja Deus, no Salmos de número 117, nos diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor todas as nações, louvai, ó todos os povos. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos nessa oportunidade também, nessa noite, uma vez mais, estarmos adorando ao Senhor com o hino da harpa, de número 243, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Aleluias. Nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos irasseis para ouvir-nos que nos bordado, ó nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, pelo peito um fogo ladra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja, ora altares, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa ao nosso canto e da vida aos moribundos. Abençoa as cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem
louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, glória, o louvor e toda a nossa adoração. E ainda nos Salmos de número 117, versos 2, nos diz a palavra do Senhor: porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, ao Santo de Israel. Com o hino da harpa. Aleluia. Aleluia. De número 300, para a glória de Deus Pai. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. O hino da harpa de número 300. Jesus se vem do céu em glória, Ele vem ecoar a nova pelo mundo além, ó esperança que a sua igreja tem. Dai glória a Deus. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus se vem, os mortos esperando estão o grande
Manhã Gaia, Jesus te vem, nos céus cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia, nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raia. Jesus te vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Em todas as coisas vem depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia, nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raia. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raia. Jesus te vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Senhor da paz. Nossa
Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Aleluia, nós aguardamos Jesus ainda. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, glória, o louvor, toda a nossa adoração. Estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor, uma vez mais, já nos concedeu neste lugar, mas essa tão grande oportunidade para buscarmos a sua face, para louvarmos, glorificarmos ao seu santo nome. E ainda nos Salmos, louvado seja Deus, os Salmos de número 18. Salmos de número 18 nos diz a palavra do nosso Deus: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele toda a honra, glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Estamos alegres, felizes, porque o nosso Deus, uma vez mais, Ele já nos concedeu neste lugar essa tão grande oportunidade para se buscarmos a sua face. Já quero também, assim, nessa oportunidade, estar convidando a amada igreja para nós adorarmos ao Senhor com o hino da harpa de número 212, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Oh Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos, marchas em por luta, certo que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória se alegrar.
alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avantes. Não os vi com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilantes, quando ataca outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá depressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama, e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava ou se trava no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para batalhar. Podem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer trair.
travar ou se travar no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Glórias a Deus, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. A Ele honra, glória, o louvor, toda a nossa adoração. Estamos alegres, estamos felizes, porque o Senhor, uma vez mais, já nos concedeu neste lugar, mas essa tão grande oportunidade para assim buscarmos a sua face, para louvarmos, glorificarmos ao seu santo nome. E nessa alegria, eu já quero também estar saudando a amada igreja com as mais sinceras e calorosas paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero também, já nessa oportunidade, estar convidando a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no livro de Gênesis, o livro da criação, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Versos 1 em diante, onde estaremos meditando em alguns versículos e através dos mesmos, com certeza nós cremos que o nosso Deus, Ele tem uma palavra ao nosso coração. O livro de Gênesis, o capítulo de número 12, versículo de número 1 em diante. Soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração nessa noite deste dia. Ah, Pai querido, este Teu humilde servo clama pela Tua graça e infinita misericórdia, para que o Senhor venha enviar da Tua palavra a minha mente, o meu coração, unge os meus lábios, para que eu venha proferir tão somente aquilo que for direcionado pelo Teu Espírito Santo. Abra nessa noite, Pai querido, Pai amado, o ouvido espiritual da Tua igreja, prepara o coração da Tua igreja para receber da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. O livro de Gênesis, o capítulo de número 12, versos 1 em diante, nos diz a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Podeis assentar. Estamos, louvado seja Deus, diante de uma palavra qual nessa noite nos revela as Santas Escrituras. E aqui estamos diante de um chamado de um homem, chamado de uma família. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque quando Deus chama um homem, e esse homem é casado, louvado seja Deus, então toda a sua família é envolvida no projeto de Deus, assim como não foi diferente na vida de Noé, porque Deus olhou para a terra quando Ele decidiu acabar com toda a carne da terra. Ele olhou para a terra e Ele não viu um justo sequer. Mas a Bíblia diz que o Senhor justificou a Noé
Louvado seja Deus em toda a sua casa para estar realizando uma grande obra. E sabemos, louvado seja Deus, que toda a família de Noé abraçou a causa que Deus colocou em suas mãos, para que ele pudesse, louvado seja Deus, estar realizando aquele grande projeto esse que nessa noite, louvado seja Deus, nos permitiu estarmos aqui. Porque se na verdade, louvado seja Deus, se Noé tivesse recusado o chamado de Deus, nós não estaríamos aqui. Porque Deus tinha que cumprir a sua palavra. Deus deveria destruir toda a carne da terra. Então, com certeza, louvado seja Deus, a espécie humana e todas as espécies existentes, louvado seja Deus, neste mundo visível aos nossos olhos, teria acabado. Mas louvado seja Deus, não acabou. Por quê? Porque um homem deu ouvido à palavra de Deus. Louvado seja Deus. E através deste homem ter dado ouvido à palavra de Deus, toda a sua família se uniu a ele. Louvado seja Deus, porque sabemos, conforme nos relata as Escrituras, o próprio livro de Gênesis diz que tão somente sobraram 8 pessoas na face da terra. Apenas 8 sobreviventes. Quem foi esses 8 sobreviventes, pastor Geraldo? Foi Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Louvado seja Deus. Daí deu-se início novamente. Toda a humanidade hoje existente nos 4 cantos dessa terra, que entendemos que hoje a população mundial ela chega a quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos vieram desta descendência de Noé. Todos vieram e alcançaram da misericórdia de Deus. Mas quando nós olhamos para a realidade daqueles que deveriam ser gratos a Deus por estar respirando esse ar maravilhoso, por estarem vivendo nessa terra com seus filhos, com esposa, com irmão, irmã, pai, mãe, enfim, familiares, parentela, amigos. Louvado seja Deus, essas pessoas não são gratas a Deus, porque sabemos que em toda a terra, louvado seja Deus, os cristãos não são a maioria. Louvado seja Deus, porque um povo que deveria reconhecer a esse Deus maravilhoso, poderoso, Criador dos céus e da terra, como seu único, verdadeiro, exclusivo Salvador. Essas pessoas ainda não decidiram em seu coração reconhecer a soberania desse Deus, o amor desse Deus. Conforme nos relata o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 3, verso 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sabemos que a promessa de Deus na nossa vida, ela se estende, como diz os Salmos, de geração em geração. Mas a rebeldia humana, louvado seja Deus, também, infelizmente, ela estende-se de geração em geração. Porque hoje a gente vê, louvado seja Deus, quanto mais se prega o Evangelho, a palavra de Deus, não somente no Brasil, não somente no estado do Rio de Janeiro, não somente em Belfort Roxo, não somente no Parque Suécia, não, nos 4 cantos dessa terra. Nesse exato momento está sendo pregado o Evangelho de Cristo. Porém, poucos são aqueles que estão dando ouvido a essa palavra. Louvado seja Deus, porque o próprio Senhor Jesus, quando Ele nos chamou, Ele falou: muitos foram chamados, porém poucos serão escolhidos. Por que, pastor Geraldo? Deus se arrependeu de nos escolher como filhos seus. Deus nos escolheu de ter nos feito a sua imagem
conforme a sua semelhança, não. É porque Ele nos chamou. Nós até vamos, mas no meio da caminhada a gente volta, vai para um lado, vai para o outro, mas não segue adiante. Aí por isso que o Senhor Jesus falou, muitos foram chamados, mas poucos serão os escolhidos. E a gente entende isso na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar sobre isso nessa noite, porque exatamente hoje é o domingo de Páscoa. Louvado seja Deus. Para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, né? É o dia de se comemorar, o dia de comer o ovo da Páscoa, o bombom. Nada contra, eu gosto muito do chocolate. Louvado seja Deus. Mas eu sei o verdadeiro significado do dia de hoje, pela misericórdia, né? Um dia eu fui alcançado pela verdade, conforme está em João 8:32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então um dia essa verdade me alcançou através da misericórdia do Senhor. E hoje, exatamente esse domingo, que é o domingo de Páscoa, nós comemoramos não o bombom, o chocolate não, mas nós comemoramos um dia muito importante para nós. Louvado seja Deus, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é no dia de hoje que Ele ressuscitou. Porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o Senhor Jesus, Ele passou por todos os processos que deveria passar para nos resgatar realmente das trevas para essa tão maravilhosa luz. Mas sabemos que Ele também foi crucificado. Ele foi morto, Ele foi sepultado, como qualquer outro mortal. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ao terceiro dia, louvado seja o nome santo do Senhor, ao terceiro dia, Ele ressuscitou e Ele vive para todos sempre. Amém. E sabemos, louvado seja Deus, que quando o Senhor Jesus Ele ressuscitou, conforme nos relata o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Ali fala muito sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E quando Ele ressuscitou, Ele apareceu no meio dos discípulos, dos apóstolos, dos seus seguidores. E a Bíblia diz que foram cerca de 500 pessoas que andou com o Senhor Jesus durante 40 dias e 40 noites que Ele esteve nesta terra após a sua ressurreição. 500 testemunhas, nós estamos falando de 500 pessoas. Tudo isso para nós entendermos o porquê que eu falei que muitos foram chamados e poucos serão escolhidos. Eles viram o Senhor Jesus ser morto, eles viram o Senhor Jesus ser sepultado, eles andaram com o Senhor Jesus ressuscitado. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus falou para eles: ficai em Jerusalém, no cenáculo, até que do alto sejai-vos revestidos do poder. Eles até foram, louvado seja Deus. Mas entendemos, mediante a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que somente cerca de quase 120, não foi nem 120, quase 120, permaneceu na espera, na obediência. Ali a gente vê a descida do Espírito Santo. Quase 120 foram cheios do Espírito Santo. Quase 120 recebeu a promessa. Pastor Geraldo e os demais 380 e alguma coisa, eles não suportaram aguardar o momento da bênção. E muitas das vezes a gente até vem, louvado seja Deus, mas a gente não permanece, porque parece que está demorando, parece que vai demorar, parece que não vai se cumprir. Louvado seja Deus. Mas o próprio Senhor Jesus falou nos evangelhos: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Louvado seja Deus. A promessa de Deus pode até demorar, louvado seja Deus, no meu entendimento humano.
As promessas de Deus podem demorar no seu entendimento humano, no nosso entendimento humano, mas louvado seja o nome santo do Senhor. Vai acontecer na minha vida, na sua vida, no tempo certo. Louvado seja Deus. Por que isso, pastor Geraldo? Porque nós abrimos em Gênesis, capítulo 12. Aqui nós temos como título, louvado seja Deus. Deus chama Abraão e faz promessa. Então Deus chamou esse homem chamado Abraão. Não era seguidor de Deus, não era adorador de Deus. Deus chamou ele, tocou no coração dele, ele se sensibilizou, ele se fidelizou a Deus, obedeceu o que Deus falou, deixou entrar no seu coração e começou a fazer a obra. Só que esse homem, Deus falou: ô Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Deus não falou para onde ele ia, ele falou: você vai para um lugar que eu te mostrarei. Sai, Abraão. Aí ele saiu, obedecendo a Deus. E foi. E diz a Bíblia, louvado seja Deus, que quando Abraão saiu na obediência de Deus, ele passou por grandes dificuldades, grandes lutas, grandes pelejas. Louvado seja Deus. E o que me chama a atenção, louvado seja Deus, é a idade de Abraão. Louvado seja Deus. Ah, pastor Geraldo, devia ser novinho. Louvado seja Deus. Versos 4 diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo ele. E era Abraão da idade de 75 anos. Quando saiu de Arã. Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha 75. Louvado seja Deus. A Bíblia falou assim: eu ainda estou muito novinho para o Senhor cumprir a promessa na minha vida. Eu ainda estou com 63. Louvado seja Deus. Com 75 o Senhor chamou Abraão, mas não cumpriu a promessa na vida de Abraão com 75. 75 foi o chamado, e Abraão obedeceu e foi. Louvado seja Deus. E foi um grupo de pessoas muito grande com ele, porque davam crédito à sua palavra. Abraão era um homem íntegro, mesmo sem conhecer Deus, ele procurava proceder de forma certa. Hoje a gente vê, infelizmente, pessoas não cristãs, eu não tenho alegria em estar falando isso, que procedem muito melhor do que nós que somos cristãos deveríamos proceder. Infelizmente, louvado seja Deus. Mas pastor Geraldo, por que isso? É a Bíblia. A Bíblia se cumprindo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Louvado seja Deus. Então nós que estamos na casa de Deus, conhecemos a palavra de Deus, ao invés de nós avançarmos na nossa fé, nós estamos regredindo. É muito fácil, louvado seja Deus, nós olhamos para a estética de uma igreja hoje, não falo daqui não, vários lugares que pela misericórdia eu tenho andado por aí em alguns lugares, pregando na palavra de Deus, a gente vê a deficiência espiritual que está na igreja, a inércia. Louvado seja Deus, o povo está atrofiado espiritualmente, não tem mais força, não tem mais alegria. Parece que ir para a casa de Deus não, vou lá cumprir a minha responsabilidade. Não. O que nos trouxe hoje aqui nessa noite, nós não estamos cumprindo nenhuma responsabilidade. Nós estamos aqui por agradecimento. Nós estamos falando: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor me concedeu mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro. Obrigado pela saúde dos meus filhos. Obrigado pela saúde da minha esposa, do meu esposo, dos meus netos, da minha família, dos meus amigos. Obrigado, Senhor, porque mesmo no pouco o Senhor não tem deixado faltar. Talvez é até pouco no meu entendimento, mas não falta. Louvado seja Deus. Deus sempre supre as nossas necessidades.
A gente sabemos que o negócio é estreito. Quanto mais a gente busca, mais o negócio aperta. Parece que nós estamos fazendo a coisa errada, mas não, nós estamos fazendo a coisa certa. Nós estamos na obediência de Deus, nós estamos fazendo a obra de Deus, estamos obedecendo o chamado de Deus. Mas a nossa recompensa não é aqui nessa terra. Aqui é apenas um processo para nós vivermos um tempo. Ainda que o Senhor também tem promessa com a gente nessa terra. Ah, pastor Geraldo, então eu vou viver uma vida miserável nessa terra? Não. A palavra de Deus diz que tão somente nós formos fiel, obedientes ao Senhor, nós comeremos e beberemos o melhor desta terra. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que o melhor de Deus para nós está por vir. Louvado seja Deus. O melhor de Deus para nós não é aqui. Aqui é apenas para manter o nosso dia a dia. Louvado seja Deus. Mas o melhor é na eternidade com Ele. Então Abraão recebeu um chamado de Deus. Aí Deus falou: Abraão, louvado seja Deus, com 75 anos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Verso 5 diz: e tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Louvado seja Deus. Abraão saiu, foi e veio à terra de Canaã. Verso 6. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Louvado seja Deus. Começa a cumprir a promessa de Deus. Aí agora apareceu Deus a Abraão. Louvado seja Deus, uma teofania. E apareceu o Senhor a Abraão, verso 7, e disse: a tua semente darei a esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. O que é edificar um altar? É obedecer, é permanecer naquele lugar que Deus te fez a promessa. Porque se você permanecer, a promessa vai se cumprir. Louvado seja Deus. Mas pastor Geraldo, Abraão está com 75 anos, dá para esperar muito? Dá para esperar o tempo de Deus. Louvado seja Deus, porque a promessa que Deus fez a Abraão seria em vida. Porque Deus não ia fazer uma mágica, não. De repente, do nada, Abraão obedeceu, saiu, aí Deus faz uma mágica, aí a família de Abraão torna-se grande na terra. Não. Deus não fez uma mágica, Deus cumpriu a promessa. Aí, Abraão, com 75 anos, louvado seja Deus, eu vou ser breve, porque é apenas uma devocional. Abraão, com 75 anos, ouviu a Deus, saiu, louvado seja Deus. Mas diz a Bíblia que ele não tinha filho. Como é que Deus vai fazer de mim uma grande nação se eu não tenho filhos? Como é que Deus vai fazer de vocês uma grande nação se não tem filho? Aí agora vem as dificuldades, as impossibilidades de uma realidade humana. Impossibilidade de uma realidade humana. Olha só, Abraão com 75 anos, a sua esposa, Sara, com quase 70, e detalhe, página, ela era estéril. Louvado seja Deus. Ah, pastor Geraldo, então, com todo respeito, não vai se cumprir. Eu sei que foi Deus que fez a promessa, mas a varou é estéril. Além dela ser estéril, ela já é avançada nos seus dias, ela já tem quase 70. Abraão já está com 75. Louvado seja Deus, mas quem fez a promessa foi Deus. Deus é fiel e justo para cumprir a promessa dele na minha vida, na sua vida. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez. De repente você olha adiante e não vê nenhum cumprimento da promessa. Você olha para o lado, para o outro, para trás, olha até para frente e não vê nada. Mas se você olhar para o alto, louvado seja Deus, você vai ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. E aí, Abraão falou: tá bom, Senhor,
Mas eu já estou com 75, Sara já com quase 70, e ela é estéril. Como é que é esse negócio? Como é que você vai fazer de mim uma grande nação? É impossível, Senhor. Olha aí o mistério. Louvado seja Deus. Aí começa a se dar o jeitinho. Louvado seja Deus. Jeitinho humano, não de Deus. Aí a sua esposa, Sara, sabendo que era estéril, já estava avançada em seus dias, falou, vou dar um jeitinho. Louvado seja Deus. Pegou a sua escrava, jovem, com todo vigor. Louvado seja Deus, se relacionou com seu esposo, Abraão. Aí o que aconteceu? Nasceu um filho. Aí o que acontece? Quando nascia o filho de um escravo, de uma escrava, esse filho era do seu Senhor. Se fosse, louvado seja Deus, o relacionamento do Senhor com a escrava. Então esse filho, a escrava não tinha direito a esse filho. Quem é que nasceu? Ismael. Louvado seja Deus. Aí Deus falou, eu não falei para vocês que era para vocês dar jeito? Eu falei que eu faria de ti, Abraão, uma grande nação. Então, o que quer dizer essa palavra, pastor Geraldo? Eu não estou conseguindo entender. A promessa que Deus te fez, ainda que você olhe para a sua realidade, você não consegue enxergar nenhuma possibilidade de se cumprir, é através de você que vai cumprir o que Deus falou. Deus não vai me usar, Deus não vai usar ninguém para chegar aqui varão. O que Deus falou, não. Deus pode criar situações para a gente chegar lá, mas Ele vai fazer através de você, porque Ele fez a promessa a você e vai se cumprir. Para ser breve, o que aconteceu? 80 anos, 85, 90, 95 anos, nada de vir a promessa. 99 anos, nada da promessa. 100 anos, Sara já com quase 90, chegou a promessa. Louvado seja o nome santo do Senhor. 100 anos se cumpriu a promessa de Deus na vida de Abraão. Por quem, pastor Geraldo? Veio Isaac, o filho da promessa. Louvado seja Deus. Eu não sei há quanto tempo a sua promessa ela está demorando, mas fique tranquilo, porque se foi Deus que te fez a promessa, vai se cumprir. Em nome de Jesus, guarda essa palavra no seu coração e que nessa noite o Espírito Santo possa continuar falando ao meu, ao seu, ao nosso coração. Em nome de Jesus. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia, Jesus está aqui. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e me entregar a minha vida. Move as águas, Senhor, move as águas. Vou mergulhar e me entregar a minha vida. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus vai mover as águas, meu amado, minha amada, em seu favor e nosso favor. Louvado seja Deus. Tão somente nós devemos sermos pacientes e aguardarmos no Senhor. A promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Quero também nessa oportunidade já estar convidando a amada igreja a abrirem as vossas Bíblias no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versos 7. Louvado seja Deus. Assim está escrito a palavra do Senhor.
E desde os dias de vossos pais vós desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, o que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, do fruto do campo. Vós não sereis estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou em termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aquele que teme ao Senhor fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupa-lo-ei como homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Louvado seja Deus. Estamos diante de uma palavra qual nessa noite o nosso Deus, Ele nos chama a assumirmos uma responsabilidade com Ele, para que venhamos sermos abençoados através desta promessa, porque o próprio Deus diz que Ele abrirá a janela do céu, derramará sobre nós bênção sem medida, toda sorte de bênção, no sentido material e no sentido espiritual. E a seguir o nosso Deus nos garante que Ele mesmo repreenderá o devorador. Louvado seja Deus, tão somente nós sejamos fiel a Ele. Ou seja, se formos fiel ao nosso Deus, muito mais é Ele para conosco. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel, que a cada dia, louvado seja Deus, nós venhamos permanecermos na obediência ao Senhor. Louvado seja Deus, que aí a promessa de Deus, ela se cumpre na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Eu já quero, assim também nessa oportunidade, estar louvando ao Senhor, enquanto ofertamos e dizimamos para a casa do nosso Deus. Tenho uma palavra para você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Mas o Deus que me enviou
aqui, sabe de tudo. Ele te mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele te mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando um consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas no rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar. Creia em Deus. Vai passar. Creia em Deus. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração. Nessa noite, nesse dia, eu quero estar apresentando a cada dizimista, a cada ofertante na Tua casa, esta pessoa, Pai, a qual possa estar ofertando, dizimando através deste QR Code, através dessa chave Pix, ó Pai, no dentro do seu lar. Abençoa também ela, Pai querido. Abra a janela do céu sobre elas também. Derrama, Pai, sobre todos nós bênçãos sem medida. Repreenda, Pai, o devorador nas nossas vidas e nos dá vitória, Pai, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Estamos alegres, felizes, porque na verdade, quando é que chegamos, o nosso Deus já estava, né? Estou feliz nessa noite com a presença do meu filho César, da minha filhinha Karina, da minha netinha, né? Minha irmã Georgina, enfim.
alegria, né? Para nós é quando nós vemos os nossos caminhando na presença de Deus. E eu tenho vocês como meus filhos, né? Como família, então eu tenho essa alegria no meu coração. Deus sabe que não existe hipocrisia. Louvado seja Deus, é uma pura realidade. E o salmista Davi, ele falou uma palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou feliz por ver essa alegria estampada em seus olhos. Amém? Glórias a Deus. Eu quero assim nessa noite, uma vez mais, já estar saudando a amada igreja com as mais sinceras e calorosas paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero assim também nessa oportunidade já estar convidando a amada igreja para nós meditarmos na palavra oficial deste culto. Palavra essa que encontra-se no livro de Josué. Josué é o 6º livro da Bíblia. Louvado seja Deus. Depois de Deuteronômio é Josué. Louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos estar meditando em alguns versículos e através do mesmo nós cremos que o nosso Deus, Ele há de falar de uma maneira especial ao nosso coração. O livro de Josué, o capítulo 1, versos 1 em diante, louvado seja Deus, é uma palavra que muito tem a ver com a palavra devocional também dessa noite, louvado seja Deus, acerca do chamado, né? O livro de Josué diz assim a palavra do Senhor: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Estamos, louvado seja Deus, diante de uma palavra nessa noite, que se nós observarmos bem, tem muito a ver com a palavra devocional. Porque a palavra devocional, Deus chamou Abraão para que ele pudesse levar a sua palavra a um povo, e esse povo pudesse reconhecê-lo como Deus vivo, como Deus invisível, Deus criador dos céus e da terra, o Deus que faz promessa e cumpre. Se cumpriu, louvado seja Deus. Mas agora nós estamos diante de uma palavra que agora Deus chama uma outra pessoa com outra responsabilidade. Louvado seja Deus. Deus agora chamou a Josué. Louvado seja Deus. Qual é a responsabilidade, pastor Geraldo, que Josué recebeu que é diferente de Abraão? Porque Abraão foi aquele que através dele Deus gerou essa grande nação. E agora essa grande nação que hoje é cerca, quando nós olhamos aqui, a Bíblia diz que era cerca de 650 mil homens, fora mulheres e crianças, que na época eles não contavam mulheres e crianças. Então, 650 mil homens, sendo que nesses 650 mil homens, nós sabemos que os jovens de 30 anos para baixo também não são contados, porque só era contado como maior idade através de 30 anos. É por isso que nós entendemos que quando Jesus completa 30 anos, ele se apresenta diante de João Batista.
para ser batizado, e ali ele assume o seu ministério terreno. Jesus não veio por lá a lei nem mudar nada, ele veio para cumprir. Então ele só assumiu o ministério terreno com 30 anos de idade, maior de idade. Então sabemos que Josué faz parte deste jovem de menos de 30 anos, Josué. Mas tem uma outra figura aqui muito importante também, que chama-se Caleb. Josué e Caleb dois jovens que vão se destacar, louvado seja Deus, na presença de Deus. Entre esses jovens de 30 anos para baixo, louvado seja Deus, Josué e Caleb está lá no meio. Mas eu imagino, louvado seja Deus, que nessa trajetória, ali, quando eles saíram do Egito, porque aqui trata-se da saída do Egito, mas para nós falarmos da trajetória de Josué, por que Josué está assumindo a esse ministério, a esse chamado? Quem foi Moisés que Deus falou com Josué? Onde Deus falou, meu servo Moisés é morto. Louvado seja Deus. Aí Deus chamou Josué. Mas quem foi Moisés? Moisés foi um jovem que nasceu no Egito. Ele era filho de Joquebede e Arão, uma coisa assim. Arão, uma coisa assim, o pai de Moisés. Eram 3 filhos: Miriam, Moisés e Arão. Moisés era o caçula. Sendo que chegou um determinado tempo que esse povo que estava no Egito, eles eram bem-vindos lá. Louvado seja Deus. Mas depois de um tempo, eles passaram a não mais ser bem-vindos no Egito. Louvado seja o nome santo do Senhor. Como é, pastor Geraldo? Como é que é esse negócio? Uma pessoa é bem-vinda hoje e amanhã não é mais bem-vinda. Eles mudaram o procedimento deles? Não mudaram. Mas aqueles que assumiam a responsabilidade sobre a nação do Egito, eles mudaram o seu procedimento com esse povo judeu, que foi um povo, louvado seja Deus, que não entrou no Egito de qualquer maneira. Eles não invadiram a terra do Egito. Eles foram convidados a morar no Egito, a residir no Egito, pelo próprio faraó da época. Para nós falarmos da chegada do povo de Israel no Egito, nós temos que falar, louvado seja Deus, dos 12 filhos de Isaac. Louvado seja Deus, onde depois deu origem, as 12 tribos de Israel. Então, um deles, louvado seja Deus, o qual nos relata o livro de Gênesis, o caçula, ele foi vendido como escravo. E ele foi parar no Egito. Não era o desejo dele, mas ele foi parar no Egito. Mas tudo para que viesse cumprir a promessa de Deus. Porque este jovem que foi vendido como escravo, ele não era qualquer um. Entre os irmãos, ele se destacava, porque Deus já havia escolhido ele. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, você, nós não entendemos por que nós não temos um reconhecimento, às vezes, até dos nossos familiares em relação a gente. Os nossos próprios irmãos, às vezes, maldizem a nossa pessoa. A gente não entende por quê. Por quê? É porque Deus tem um chamado para a nossa vida. Deus tem algo especial para a nossa vida. E esse jovem, que era um caçula chamado José, louvado seja Deus, Deus tinha algo com ele. Então Deus começou a dar revelação a ele, sonhos. Louvado seja Deus. Sabe aquele sonho que às vezes a gente sonha, que conta para alguém e fala assim: rapaz, se tu não
tivesse acordado agora, eu diria que tu está doidão. Louvado seja Deus. Porque são sonhos que é impossível de um ser humano, no âmbito natural, entender o propósito daquele sonho. Ele fala, varão, com toda a gente, você está vendo miragem, isso é impossível, olha para a tua realidade. Aí agora José chega para esses irmãos e fala assim, olha, eu tive um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se dobravam diante de mim. Rapaz, que é isso? Está dizendo o quê? Que nós e nossos pais vão se dobrar diante de ti? Quer dizer, José não falou nada, os próprios irmãos eles discerniram o sonho. Louvado seja Deus. Então é o sonho de Deus. Ele falou, não tem nada a ver não. Aí passou-se. Aí depois ele teve outro sonho. Que ele estava numa roça, fazendo a colheita de trigo. Aí dali amarravam-se 11 feixes de trigo, inclusive dele. Aí daqui a pouco ele falou que o fecho dele estava deitado. Aí o fecho dele se colocou de pé. Quando o fecho dele se colocou de pé, aqueles 11 fechos se deitaram diante do fecho dele. Ele falou, rapaz, tu continua com essa presunção, dizendo que nós vamos nos dobrar diante de você. Louvado seja Deus. E passou-se muito tempo. E com isso criou um certo resquício entre os irmãos. Eles viam a José como indiferente, né? Indiferente. Muitos já viram a historinha de José em desenho, em filmes, né? Contado até mesmo nas igrejas como mensagem, como estamos falando hoje. Louvado seja Deus. Aí eles começaram a falar, você é muito presunçoso, rapaz, tu está querendo se aparecer, tu quer ser melhor do que a gente, você é o menor da casa, rapaz. Quem deveria estar em destaque é o primogênito, não você. Aí o que eles fizeram? Fizeram uma reunião para matar José. Só que depois, no meio dessa reunião, Deus falou, não, rapaz, a gente não pode matar José, não, ele é sangue do nosso sangue. A gente não pode matar ele. A gente pode até desfazer dele, mas matar ele não. Se outra pessoa matar, é problema dele, mas esse sangue não pode ficar em nossas mãos. Aí o que eles concordaram? Vamos jogar no poço. Aí jogou no poço. Aí daqui a pouco José começou a gritar lá e chegou um dos irmãos e falou, não, rapaz, não é justo, nosso irmão morrer em um poço, jogado por nós. Aí eles olharam, viram uma caravana de ismaelita que vinham comprando escravos, animais para levar para o Egito, para comercializar no Egito, que era a cidade comercial. Louvado seja Deus. Aí eles falaram, um deles teve uma ideia. Ele achou que estava fazendo mal, mas já estava ali sendo direcionado por Deus. Porque tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida que as pessoas que estão de fora falam assim, poxa, coitadinho do pastor Geraldo. Ele passa uma prova, ele passa uma luta, coitado. Meu Deus, eles não entendem. Eles acham que aquilo ali que eu estou passando é um momento que vai me diminuir. Não, aquela situação que eu estou passando, ela está me fortalecendo, ela está me capacitando, ela está me preparando. Louvado seja Deus, para quando eu tomar posse daquilo que Deus tem preparado para mim, aí eles mesmos vão falar, realmente, Deus era com ele, olha só o que Deus fez. Só Deus podia fazer aquilo. Então, muitas das vezes nós passamos por situações difíceis, as pessoas ficam nos olhando como como coitadinho, pobrezinha, coitadinho, coitadinho, mas que nada. Mas lá na frente, quando Deus nos exaltar, eles vão ter que abrir a mesma boca santa e falar, realmente foi Deus, porque só Deus poderia fazer tal coisa na vida dele e na vida dela. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, eles tiveram uma ideia. Ao entendimento deles, né, que era para fazer mal. Olha, vamos fazer o seguinte, não vamos deixar nosso irmão no poço, não. Não vamos matar nosso irmão, não. Olha lá, vamos vender ele para aquela caravana lá que está comprando, de ismaelita, comprando animais, comprando pessoas para levar como escravo para o Egito. Vamos vender ele. Aí venderam José para o Egito.
Aí chegou no Egito, José começou a prosperar, porque ele foi para a casa do chefe da guarda de Faraó, chamado Potifar, e ali tudo que ele botava a mão prosperava. Aí o que aconteceu? Potifar botou ele como chefe, como líder, louvado seja Deus, daquela casa. Aí passou-se algum tempo, aí a mulher de Potifar se levantou para tentar derrubar José. Porque quando Deus tem uma promessa na minha vida e na sua vida, Satanás não fica satisfeito. Ele vai procurar, louvado seja Deus, um jeito para atrapalhar, louvado seja Deus, da promessa de Deus cumprir na nossa vida. Aí levantou aquela mulher de Potifar para tentar derrubar José, mas José sabia, louvado seja Deus, que maior era o Deus que estava com ele. Passou por dificuldade, foi visto até mesmo como alguém que se levantou contra a mulher do seu Senhor. Louvado seja Deus, foi lançado numa prisão como estuprador. Louvado seja Deus. E lá naquela prisão, José começou a prosperar. E quando ele chegou, ele começou a dar boas palavras para aqueles presos. Aí o ambiente começou a mudar. O chefe da cancelagem falou: rapaz, esse jovem é diferente, porque ele conversa com o povo ouve ele se acalma, fica tudo tranquilo, não tem rebelião. Essa cadeia agora é uma paz, os próprios presos limpam suas celas, o negócio está bom. Aí pegaram ele e botou como chefe da cancelagem ali naquele lugar, aquele homem botou ele como chefe. Ele começou a administrar ali aquele presídio, como se fosse hoje. Aí o que acontece? Passado-se um tempo, o padeiro e o copeiro de Faraó foi lançado naquela prisão, acusados de tentar contra a morte, contra a vida de Faraó. Eles foram lançados lá para serem julgados e serem mortos. Aí chegou lá, aí José viu eles, aí perguntou a situação deles, o que houve, eles falaram, tudo bem. Aí José começou a dar uma palavra a ele de conforto e tal, foi ganhando a confiança deles. Certa noite, Deus deu um sonho ao padeiro e um sonho ao copeiro, os dois sonharam. Aí quando chegou de manhã, eles acordaram assustados, sem saber o discernimento daquele sonho. Aí chegou para José e falou assim: rapaz, nós tivemos um sonho essa noite estranha, o outro Aí o copeiro, eu também tive um sonho estranho. Aí ele falou: qual é o seu sonho? Aí o padeiro contou o sonho dele, né? Louvado seja Deus, que sonhou, que ele estava no lugar e andando na estrada, com um cesto na cabeça, cheio de pão. Aí as aves do céu desciam e comiam aquele pão na cabeça dele. Aí José falou: muito bem, e você? Conta seu sonho, copeiro. Não, eu sonhei que eu estava num lugar que tinha muita agricultura, pé de uvas grande, e dava aqueles cachos bonitos. Aí eu pegava o cacho mais bonito, aí exprimia numa taça, aí virava aquele suco, aí eu levava e servia a Faraó com aquele suco, e ele bebia alegremente. Aí ele falou: pois é, esse é, louvado seja Deus, essa é a revelação dos seus sonhos. Aí ele falou: você, o padeiro, você em 7 dias, você vai ser condenado, vai ser crucificado, as aves do céu vão comer a sua carne. Louvado seja Deus. Aí o padeiro já se assustou, ele falou: e você vai ser inocentado, vai voltar ao palácio de Faraó e vai voltar a servir Faraó como antes. Louvado seja Deus. Aí passados 7 dias se cumpriu isso. Aí José falou assim: olha só, quando você chegar lá no palácio, fala de Faraó sobre mim, que eu estou aqui injustamente e tal. Aí o copeiro: não, com certeza, José, você deu o discernimento dos sonhos, se cumpriu, olha, você é um homem de Deus. Aí foi. Só que ele saiu, foi para o palácio, esqueceu. Mas isso aí era plano de Deus. Aí passado-se um tempo, louvado seja Deus, o próprio Faraó teve um sonho maligno, que ele viu as vacas magras comendo as vacas gordas, as espigas de milho
filho que era toda feia, né? Quase apodrecendo, comendo as outras que eram bonitas e tal. Aí Faraó teve aquele sonho atribulado. Aí ele convocou todos os sábios, agolheiros, os feiticeiros do seu reino. Vem todo mundo aqui para poder discernir o meu sonho. Ninguém soube discernir o sonho de Faraó. Aí Faraó falou: vou mandar matar todo mundo. Aí o padeiro lembrou. Deus fez o padeiro lembrar, o copeiro lembrar. Ele falou: não, meu senhor, quando eu estava lá na prisão, que aconteceu isso comigo, com o padeiro, o senhor lembra? Sim. Então eu voltei a servir o caso do senhor. E o jovem que está lá, ele revelou tudo isso que ia acontecer. Será que ele não tem a revelação do seu sonho? Aí parou: então tá bom, então manda buscar. Aí o próprio Potifar, que botou ele no presídio, que prendeu ele, trouxe ele na presença de Faraó. Aí quando chegou ali, ele revelou o sonho de Faraó. Louvado seja Deus. E quando terminou de revelar o sonho de Faraó, aí ele falou para Faraó: agora o senhor tem que constituir um homem de responsabilidade, seriedade, fidelidade ao Senhor, para administrar tudo na terra do Egito, porque o Egito vai alimentar todo mundo. Mas para isso tem que ter um bom administrador. Isso aí eu estou só encurtando a mensagem. Aí o que acontece? Aí Faraó olhou para José e falou: não existe em nenhuma parte do mundo um homem a não ser você. Aí constituiu José governador do Egito. Louvado seja Deus. Aí José ficou ali administrando toda a casa de Faraó. Realmente se cumpriu a prosperidade. Realmente Faraó alimentou toda a terra. E nesse momento, quem chega? A família dele. Os 11 irmãos descem ao Egito para buscar alimento. Aí quando chega lá, encontra José. Mas ele não sabe que José que é o governador, aquele que eles venderam como escravo. Louvado seja Deus. Aí o que aconteceu? Cumpriu o primeiro sonho. Eles tiveram os 11 que se dobrar diante de José. Louvado seja Deus. Cumpriu o primeiro sonho. Aí José olhou, viu, reconheceu eles. Louvado seja Deus. Criou uma situação e falou: o mais novo vai ficar aqui. Vocês vão voltar lá falar com teu pai que, louvado seja Deus, ele tem que mandar o caçula. Ficou um dos irmãos, ele tem que mandar o caçula, que era o irmãozinho que ele muito gostava. Louvado seja Deus. Ele falou: mas meu pai vai morrer, se a gente tirar, porque a gente tinha um outro irmão, e esse irmão, o que houve com ele? Ele morreu, coitado, porque eles criaram a situação, mataram um animal, sujaram de sangue, levaram lá para o seu pai. Louvado seja o nome santo do Senhor, aquela situação toda que a gente já conhece. Aí o que aconteceu? Eles voltaram e falaram com o pai. Aí o pai falou: então, ele falou: que é isso? Vocês têm que levar o irmão caçula. Aí levou. Quando chegou lá, aí José se alegrou e tal, mas primeiro fez uma pressão com eles, ameaçou prender eles e tal, e depois eles realmente se curvaram. Tudo isso para explicar como é que o povo chegou no Egito. Aí o que acontece? Faraó entendeu que era importante trazer toda a família de José para o Egito. Aí veio toda a família de José para o Egito. Então todo mundo veio. Louvado seja Deus, como convidado. Mas agora, cerca de 430 anos depois, eles não mais são bem-vindos no Egito. Levantou-se um faraó maligno que não reconhece mais essas maravilhas. Louvado seja Deus, e quer destruir o povo judeu. Aí Deus levanta quem? Moisés. Aí Moisés passa todo aquele processo, foi criado no Egito, foi criado como a filha de Faraó. Estou só acelerando um pouquinho a mensagem. Resumindo, Moisés matou um egípcio, teve que fugir, ficou 40 anos no deserto. Chegou lá, foi recebido por um sacerdote chamado Jetro, casou-se com a filha de Jetro. Louvado seja Deus. E quando ele tinha 85 anos, que achou que estava aposentado, aí Deus falou: Moisés, agora você vai lá no Egito libertar o meu povo. Ele falou: Senhor, com todo respeito, olha a minha idade,
Eu vou voltar lá e Faraó, a história lá, a minha história antiga, todo mundo conhece. Quando eu chegar lá, eles vão querer me matar. Ele falou, não, vai lá que eu sou contigo. Mas Senhor, quando eu chegar lá, eu vou falar, quem mandou? Eu sou o te enviou. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós temos que apenas usar essa expressão. Mas irmão, quem te mandou fazer isso? Foi Deus. Louvado seja Deus. Eu sou, foi Deus que mandou. Aí Moisés voltou para o Egito, libertou todo o povo. Aí chegou aonde? Chegou no deserto. E no deserto agora esse jovem chamado Josué tornou-se rapaz, tornou-se o primeiro soldado, como se fosse um dos comandantes do exército de Israel, ali abaixo de Moisés, chegado de Moisés, louvado seja Deus. Aí passou-se mais um tempo, Moisés morreu. Aí agora Deus chama a Josué, que foi a mensagem que nós lemos. Tudo isso para falar como é que surgiu o chamado de Josué. Aí Deus chama a Josué, versos 2. Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Aí agora o povo tem que sair do Egito, que a gente sabe que eles ficaram um processo lá no deserto, porque desobedeceram a Deus. Era para sair do deserto em 40 dias, chegar na terra que manda leite e mel, em 40 dias tomar posse, mas eles entraram na rebeldia, e pela rebeldia, cada dia tornou-se um ano. Durou 40 anos para eles saírem. Aí agora, 40 anos depois, Moisés é morto, Deus chama Josué. Aí Deus fala assim, agora você vai passar com esse povo, o Rio Jordão, para dar a eles a terra que manda leite e mel. Louvado seja Deus. Por quê? Moisés tinha que passar o Rio Jordão, porque Josué, porque Moisés já tinha atravessado o Mar Vermelho. Louvado seja Deus. Então já estava no deserto agora tem que atravessar o Rio Jordão, tem que passar por Jericó, mas só que passar por Jericó, primeiro tem que derrubar Jericó, as muralhas de Jericó tem que cair para que o povo de Deus possa passar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não entendi, pastor Geraldo. Muitas das vezes, louvado seja Deus, os obstáculos, as barreiras, as muralhas que está adiante de nós, elas têm que ser lançadas por terra para nós tomarmos posse. Louvado seja Deus da nossa bênção, em nome de Jesus. Ali Josué passou com o povo, atravessou o rio. Já conhecemos a história, a muralha de Jericó foi lançada por terra e agora o povo parte em direção à promessa. Aí agora vem as condições que Deus dá a Josué. E todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Versos 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Versos 5. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora Deus vai explicar a condição para Deus ser com ele. Versos 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais que lhe daria. Aí vem as condições de Deus. 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita,
nem para a esquerda. Louvado seja Deus. Seja Deus. Não, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde queres que andares. Louvado seja Deus. Falta 2 versículos para nós fecharmos a mensagem. Louvado seja Deus. Versos 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Porque se nós estivermos pautados na palavra de Deus, na obediência das Escrituras Sagradas, tudo que nós intentarmos e fazer em nome do Senhor, nós faremos para a glória de Deus Pai. Aí Deus finaliza esse diálogo com Josué no versos 9, diz assim, nós vamos fechar a mensagem dessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o tema dessa mensagem, dessa noite é: Deus te chamou para vencer. Louvado seja Deus. Pode falar para o seu irmão nessa noite: Deus te chamou para vencer, independente dos obstáculos, independente das dificuldades. Deus te chamou para vencer. Mas qual é a condição? Louvado seja Deus, pastor Geraldo, para nós vencermos. Versos 9, fecha a mensagem e diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não baixe, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde queres que andares. Louvado seja Deus. Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Tão somente louvado seja Deus. Permaneça na obediência ao Senhor, permaneça na obediência da palavra do Senhor, porque aí todas as promessas que Deus nos fez, elas irão se cumprir em nossas vidas, em nome de Jesus. Ainda que venha se levantar barreira, muralha gigante, mar vermelho, louvado seja Deus, o Rio Jordão, as muralhas de Jericó, mas tudo vai ser lançado por terra, porque quem nos fez a promessa é Deus. Ele é fiel e é justo e é verdadeiro, e elas vão se cumprir na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E você, meu amado, minha amada, que nessa noite ouviu desta palavra, no templo, ao redor do templo, você entendeu a palavra. Talvez um dia você estava no meio da multidão que saiu do Egito, estava até seguindo ao Senhor, mas por algum momento você se afastou. E nessa noite Deus está falando contigo: você quer voltar a me servir? Você quer voltar a me seguir? Se você nessa noite sente no teu coração esse chamado para voltar para a presença do Senhor, voltar a servir ao Senhor, tem este reconhecimento, louvado seja Deus, de um escolhido de Deus, de uma escolhida de Deus nessa noite. Essa oportunidade está aberta. E você, meu amado, minha amada, pastor Geraldo, eu não tenho nada a ver com esse negócio, eu nem sabia da história dos hebreus, eu simplesmente estava lá no Egito, me simpatizei com eles e comecei a andar com eles. Louvado seja Deus, que eles falaram que Deus, esse Deus deles, ia dar uma terra que manda leite e mel. E eu saí do Egito, porque quando o povo de Israel saiu do Egito, muitos egípcios foram com eles. Louvado seja Deus. E eu saí, mas só que no meio dessa trajetória, eu vi todas as maravilhas que Deus realizou na vida desse povo. Então eu também não quero ser indiferente. Eu quero ser servo desse Deus. Eu quero reconhecer esse Deus como o único
Deus e Salvador da minha alma. Louvado seja Deus nessa noite. Você, meu amado, minha amada, no templo ou fora do templo, que ouviu dessa palavra, quer voltar para a presença do Senhor, quer voltar para os caminhos do Senhor, você tem essa oportunidade. Você no templo ou fora do templo, que ouviu dessa palavra e quer reconhecer o Senhor como seu único, verdadeiro, exclusivo Salvador, seja no templo ou seja através do canal do YouTube, o templo do seu lar, nessa noite quer reconhecer a soberania do Senhor, abra sua boquinha santa e fala: eu, nessa noite, fala o seu nome para Jesus. Eu quero estar voltando para a presença de Deus, eu quero estar voltando para os caminhos do Senhor, eu quero ter a certeza que novamente o meu nome está aceso no livro da vida do Cordeiro para todos sempre. E você nessa noite que reconheceu a soberania do nosso Deus e quer realmente que o seu nome também esteja escrito no livro da vida e do Cordeiro para todos sempre. Louvado seja Deus. Abra sua boquinha santa e fala para Jesus o seu nome. Isso. Fala o seu nome para que o seu nome também seja escrito no livro da vida e do Cordeiro para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos estarmos orando também nessa noite por esse caderno de oração, por esse pedido de oração que está diante do altar do nosso Deus. E você que trouxe seu pedido de oração, ou você que não teve tempo de fazer, mas está no seu coração: pastor, está no meu coração, eu sei o que eu preciso de Deus, eu sei por que eu vim aqui nessa noite, eu sei por que eu estou ouvindo dessa palavra, nesse dia, nessa noite, nessa manhã. Seja o momento que você esteja ouvindo dessa palavra, louvado seja Deus. Então somente creia, meu irmão, minha irmã, e da mesma forma que Deus vai operar aqui no templo, também vai operar na sua vida, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma vez mais na tua presença em oração nessa noite, nesse dia, quero estar apresentando para esse caderno de oração a cada nome que encontra nesse caderno de oração, a cada proposta, a cada necessidade. Eu não sei o que o teu povo está te pedindo, está te clamando, mas o Senhor sabe, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um deles, o Senhor conhece o coração. Pai querido, esses pedidos de oração que estão diante dessa cestinha, esses processos, Pai, que encontra-se nessa cestinha diante do teu altar, teu povo clamando, Pai querido, por uma vitória, por uma solução para os seus problemas. Entra, Pai querido, nessa noite com a providência, trabalha, Pai, de uma maneira especial nessas vidas, Pai. Dá vitória, Pai querido, através dessa humilde oração apresentada diante de Ti, aqui no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que essas pessoas receberão as suas vitórias e em breve darão testemunho para a glória de Deus, Pai. Amém. E graças a Deus. Vamos agora nessa oportunidade estarmos orando pelo término desse trabalho, agradecendo o nosso Deus. Você nessa noite que se puder assim, se colocar de pé, vamos estar orando a Deus, agradecendo a Deus por esse momento, por essa oportunidade que Ele nos concedeu, para que possamos voltar aos nossos lares, assim, salvo, e assim com a certeza de que recebemos algo de especial nessa noite da parte de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, leva-nos agora, Pai, de volta aos nossos lares, a sanha salvo, coberto pelo seu sangue. Livra-nos, ó Pai, dos homens sanguinários da vara perdida, toda sorte, malignidade, dos homens roubadores, matadores, sanguinários, perversos, malignos, potenciosos, corruptos e sedutores. Que nessa noite, Pai, seja lançado por terra, em nome do Senhor Jesus. Pai, toda palavra contrária à nossa vida, toda oração contrária, todo trabalho feito nas encruzilhadas, nas estradas, estrada de subida, estrada de descida,
na linha do trem, na linha de subida, na linha de descida. Ah, Pai querido, na cachoeira, na mata virgem, na praia, na beira da praia, no mar, na porta do cemitério, dentro do cemitério, na catatumba, no cruzeiro, no necrotério, aonde quer, Pai querido, Pai amado, que tem sido feito uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, um trabalho de voodoo, Pai, para tirar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa harmonia, a nossa saúde física e espiritual. Ah, Pai querido, que tenta nos travar, que nessa noite, Pai querido, nessa noite, Pai querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, todo mal sai e não volte nunca mais. Eu vim buscar uma bênção. Jesus tem bênçãos para dar. Levante as mãos para os céus, receba o raio de luz e cante comigo, aleluias. O dono da bênção é Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doce consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos nós, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Todos aqueles que crerem, digam amém. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Está terminado mais um culto e as palmas louvam nosso Deus. Recebe, Jesus. Aleluia, glória a Deus.